Bom dia. Oi, professor. Beleza? Quanto tempo? Pois é. Bom, aguenta a mão aí que eu já falo. O senhor vai passar mais exercícios dessa aula? Não. Da matéria não. Tá. Bom, acho que você já deve estar vendo aí, né? Sim, professor. Sim. Dá Tá. pra ver sim, professor. Sim. Já começo, já um momentinho só. Ô, professor, o senhor recebeu aqueles nossos exercícios? Recebi de um monte de gente já. Aquele que Professor, você pediu pra fazer Oi. no dia. Diga. você ainda vai postar a correção dos exercícios? Vou postar sim. Já até anotei aqui para postar. Vou postar sim. Bom, então, gente, é o seguinte. Agora a gente vai entrar num conteúdo aí. Não sei se vocês chegaram a ler ou ver esse slide que eu havia colocado lá como aula 10. Ou mesmo dado uma decorada nesse assunto aí, porque a gente vai tentar explicar esse modelo aí de débito e crédito para vocês. Então seria importante que tivéssemos isso aí mais ou menos decorado. Claro que não vou precisar exatamente para a aula de hoje, mas eu vou precisar aí na sequência. E é por isso que eu pedi para vocês decorarem esse material, tá? O primeiro bimestre aí encerra-se não essa sexta-feira, a outra, dia 29 de maio. Vocês fizeram bastante exercício em CEPOC, tanto em CFE, só LE que não tem muito, mas a gente já tinha feito alguma coisa lá antes de terminar as aulas e aí depois a gente fala aí com relação às notas. Não vou poder passar a menção de nota aí na aula ao vivo, né, para não ficar expondo ninguém. E aí depois eu marco aí, eu envio por e-mail para vocês as menções das 3 disciplinas, tá? Só para deixar vocês aí a par aí de como que vocês vão ter de nota lá. Bom, diante disso, a gente tem que dar continuidade aqui no nosso trabalho. E aí a gente vai entrar então nessa matéria de débito e crédito. E aí a gente deve decorrer aí praticamente que junho, julho, nessa disciplina. Nesse conteúdo, né? Vamos fazer aí uns 4 ou 5 exercícios aí, eu vou dar tempo de vocês fazerem, não vou pedir nada para vocês fazerem em casa, fora da aula, né? Então,
eu vou pedir para vocês utilizarem as aulas que a gente tem para vocês estarem em casa, vocês vão fazer sim. Mas eu vou deixar o horário da aula para vocês estarem resolvendo os exercícios, evitando o máximo de pedir para vocês me entregarem posterior, tá? Pode até entregar posterior, mas eu vou dar a aula para vocês estarem resolvendo os exercícios. Então aí eu vou tentar explicar para vocês esse processo de débito e crédito, mesmo estando à distância, mas não tem outra alternativa não. A gente tem que dar sequência aí ao conteúdo. Então, semana que vem eu já falo a nota para vocês de CPOC, de CFE e de LE, tá? Dessa forma que eu estou falando, eu devo enviar por e-mail para cada um a sua menção, nas 3 disciplinas. E aí, foi onde que eu havia dito, se vocês conseguirem decorar isso aqui, vai ajudar no decorrer dos nossos exercícios aí, tá? Muito bem. Todo esse procedimento aí, que se fala sobre débito e crédito, bom, vou voltar um pouquinho aqui. Antes de eu começar lá no método das partidas dobradas, na verdade é assim, professor, mas eu não entendi nada do que eu decorei. Então, aí quando a gente decora, a gente realmente não entende, né? Então, como que é o decoreba disso aí? Ativo aumenta, debita, diminui, credita. Passivo aumenta, credita, diminui, debita. Ativo e passivo você já sabe, né? Que eu já expliquei o que é ativo, são os bens e direitos, e o passivo são as obrigações, né? Aí as despesas geram prejuízo e as receitas geram lucro. Então, de linhas gerais, eu já acabei explicando cada dado para vocês aí. Aí as despesas serão sempre debitadas, depois a gente vai trabalhar sobre isso, eu explico. Só serão creditadas em caso de estorno, transferência de conta ou apuração de resultado. Então, estorno, o que é estorno? Estorno é volta, tá? Então, quando você faz uma coisa e você estorna, você retorna ao que você havia feito. Transferência de conta é tirar de um lugar e colocar no outro, e apuração de resultado é o finalzinho dessa matéria. E aí eu vou explicar para vocês também. O que é apuração de resultado? É para a empresa apurar o lucro ou prejuízo, tá? Então é por isso que tem uma apuração de resultado. E as receitas é o inverso, são sempre creditadas, só serão debitadas em caso de estorno, então estorno de novo, é quando existe a volta. Transferência de conta é tirar de um lugar e pôr no outro, e apuração de resultado, que serve então para apurar o lucro ou prejuízo. Então a gente vai fazer alguns exercícios que vocês vão apurar o resultado da empresa, se a empresa deu lucro ou se a empresa deu prejuízo, tá? E a apuração de resultado ela está vinculada com despesas e receitas. Mas eu não vou falar disso agora, que a matéria agora é débito e crédito, tá? Então vamos lá. Aí, todo esse processo de débito e crédito... Professor, Oi. Desculpa interromper. Pois não. Esse slide já tá no site? Não, ainda não tá. Ah, tá bom. Eu vou colocar depois vou colocar no final do dia de hoje, eu coloco lá os vídeos e coloco esse material também, tá? Não vou conseguir fazer isso no decorrer aí das aulas, porque é uma aula na sequência da outra, e aí não tenho tempo para tá fazendo isso, tá? Bom, então é o seguinte, método das partidas dobradas. O que é isso? Todo débito corresponde a um crédito de igual valor e vice-versa. Então, cadê minha caneta aqui? Vou pegar aqui para fazer umas marcações. Então, ó, todo débito corresponde a um crédito. Isso que coisa horrível. Todo débito corresponde a um crédito de igual valor e vice-versa. Vou pagar aqui, pegar um vermelhinho aqui. Então, todo débito corresponde a um crédito de igual valor e vice-versa. Esse conceito é universal e foi apresentado por Luca Pacioli em Veneza, na cidade da Itália, em 10 de novembro de 1494. Faz um pouquinho de tempo que já existe essa metodologia e ela serve para registrar todos os fatos patrimoniais e de resultado que uma empresa tem, tá? Então, todos os fatos que existem dentro de uma empresa são registrados por esta metodologia de débito e crédito. Então, ela existe aí, vocês mesmo estando aí em qualquer área que vocês forem seguir,
jornalismo, publicidade, marketing, medicina, arquitetura, qualquer área que vocês forem seguir, vocês vão se deparar com essas informações de débito e crédito em algum momento, tá? Até porque isso já está no nosso momento aí de... já está infiltrado em nossas vidas essa metodologia de partidas dobradas, tá? O que significa isso? Significa dizer que sempre que a empresa ou uma pessoa compra, por um outro lado, uma pessoa vende. Se uma pessoa paga, por um outro lado, uma pessoa recebe. Então, existindo esta operação, existe o débito e crédito infiltrado nisso tudo, tá? Bom, aqui é só para ratificar novamente o que eu acabei de dizer, tá ok? Então é importante que vocês consigam decorar isso aqui na íntegra, porque os nossos exercícios vão estar todos vinculados com relação a isso. Eu vou fazer, talvez, exemplos na aula de hoje, e aí a gente pode já fazer vínculo com este raciocínio, tá? É importante que vocês participem, aqueles que puderem falar aí na aula de hoje, que eu vou fazer algumas perguntas para ver se vocês estão compreendendo o que eu estou falando, tá? Não sei quantos tem presentes aí, mas acho que tem bastante gente, isso é importante, porque essa aula é, vamos dizer assim, é o coração da matéria de CEPOC, tá? Essa matéria aí é o coração. Você entendendo isso, você consegue desenvolver aí até o final do ano aí tudo que a gente tem ainda para trabalhar, tá? A parte inicial foi importante, porque ela te dá uma base do que é ativo e passivo, mas essa é mais importante ainda porque é essa que vai decorrer aí para a gente estar fazendo todos os outros exercícios que nós temos aí até o final do ano, tá? Professor, Bom, pois não. Pode falar. na que você passou no slide passado, eu não entendi o negócio da apuração dos resultados. Não, então, a gente não tem apuração de resultado ainda, porque eu não fiz nada, né? Eu vou fazer isso aqui no decorrer da disciplina com vocês. Então, é só... Entendi. O que é apurar o resultado? A empresa vai juntar, só em linhas gerais, tá? Não estou fazendo apuração de resultado. É só para não deixar você sem resposta. Apuração de resultado nada mais é que a empresa vai confrontar todas as despesas que ela tem e vai confrontar com todas as receitas que ela tem. Vai fazer um menos o outro para ver qual que é maior. Se for despesa maior é porque ela está dando prejuízo. Se for receita é porque ela está dando lucro. Mas, por enquanto, eu não estou explicando sobre apuração de resultado, tá? Apuração de resultado eu vou explicar no decorrer dos exercícios. A matéria de hoje é especificamente débito e crédito, tá? Essa é a matéria específica de hoje. É que a apuração de resultado faz parte desse processo, mas agora não estou explicando sobre apuração de resultado, não. Apuração de resultado eu vou pegar uma aula para explicar sobre isso. Tá bom? Vale dizer, então, que caso alguém tiver alguma dúvida aí, eu vou ter que explicar tudo para depois eu voltar desde o começo, tá? Então, quem tiver aí só ouvindo, presta atenção, porque, professor, não entendi tal coisa, eu tenho que dar sequência para poder depois retornar, para a gente não encavalar as informações, tá? Bom, então vamos lá. Primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês, o que vocês entendem por débito e crédito? Vamos primeiro para débito. O que você entende por débito? Débito não é quando você paga, como se tipo, você estivesse pagando na hora. estivesse pagando na hora com dinheiro. Quando você está pagando na hora em dinheiro. É, isso aí, esse é um modelo. Mas... crédito, se o banco te desse um crédito para você comprar tal coisa e depois, quando você não tem dinheiro na hora. Tá bom, essa é uma das situações, mas aí são exemplos, né? Assim, eu queria saber se vocês entendem o que é a palavra em si. Mas tá certo, não tá errado, não. O débito é tudo que a pessoa deve? Que a pessoa deve, perfeito. Pode ser tipo uma dívida? Isso, tá certo, correto. O que mais? Quem quer contribuir? Mas o crédito é tipo quando tem essa transferência de uma determinada quantia para um sujeito.
Não. O crédito é exatamente o inverso do débito. Se o débito é uma dívida, o crédito é algo que você tem a receber. Ah, tá. Tá? Ô, professor, Vamos lá. Pois não. mas nem, Pode falar. nem sempre esse crédito vai ser algo a receber, né? Porque, por exemplo, as pessoas podem antecipar o crédito, né? Como assim antecipar o crédito? Tipo assim, por exemplo, uma empresa, ela passa tal compra, um cliente dessa empresa passa tal compra no crédito. Ela pode antecipar esse crédito pagando um determinado valor para o banco, não é? Você diz com relação a... Como se fosse um... Como é que eu posso dizer? Como se fosse um empréstimo, é isso que você está querendo dizer? Não, é que, por exemplo, um exemplo assim, eu trabalho numa loja de roupas, e Certo. aí o senhor, é Dia das Mães, e o senhor vai lá e compra uma blusa para sua mãe e você passa no crédito. Eu, Certo. como dona da loja, eu tenho o direito de pedir antecipação desse crédito, não tenho? Tem. Mas entendi, já entendi isso. Tá. Eu vou tentar explicar isso aí um pouquinho mais para frente. Tá, obrigada. Tá? Beleza. É isso mesmo. Entendi o que você falou. Eu vou ver se eu consigo explicar dentro do exercício, dentro do modelo que eu vou falar daqui a pouco. Mas é isso aí. Daqui a pouco eu vou ver se eu consigo te explicar um pouquinho melhor isso aí. O que mais? Essa operação que você me falou aí é uma situação positiva, que você conseguiu antecipar aquilo que você tinha para receber, tá? Então, o crédito que o cliente pagou no cartão de crédito, você passa a ter uma situação positiva para receber esse valor, que é a antecipação do qual você comentou. Mas beleza, a gente vai tentar deixar um pouquinho mais claro aí. Bom, gente, então é o seguinte, ó, já que ninguém vai falar mais nada, Professor, fala aí. quando você tem mais débitos do que créditos, então você vai ter um saldo negativo? Do que você está vendo aí, nesse processo aí do que você está vendo aí, eu poderia dizer que sim, mas mais para frente eu vou dizer que não. Ah, tá bom, Tá bom? Nesse que tá você bom, está vendo aí, nesse slide que está sendo mostrado para vocês aí, eu vou falar que sim, mas mais para frente pode ser que eu diga não. tá Vamos bom. ver se eu consigo explicar um pouquinho melhor aí. Bom, então é o seguinte, do que vocês estão vendo aí, a gente consegue dizer que o débito, então, é uma situação de dívida, é uma obrigação e representa uma parte ruim da empresa. Vocês concordam com isso? Sim. Tá. Por um outro lado, nós temos uma situação positiva no crédito, e aí podemos dizer, então, que é a parte boa da empresa. Tá? É exatamente ao contrário. Esse é negativo e esse é positivo. Tá? Muito bem. Tudo que vocês estão vendo aqui, eles não estão errados. Tá? Só que eu defino, exclusivamente eu defino, como essas informações que vocês estão vendo aí, como uma linguagem popular. O débito e o crédito, como as pessoas, na sua grande maioria, enxergam o débito e crédito. O débito e crédito, na linguagem popular, definida por Procópio, o débito é dívida e o crédito é uma situação positiva, porém, pode ser o que vocês entendem até o momento. Tá? Se vocês entendem até o momento, eu acredito que seja vinculado no que está aqui. O que é a operação de débito e crédito? A operação de débito e crédito ela está envolvida sempre nesta operação aqui. Ó. Compra, toda vez que há uma compra, é porque toda vez que há uma compra, é porque houve uma venda.
Então, existindo uma compra, consequentemente, vai existir uma venda. Existiu uma compra, existiu uma venda, tem associado a esse processo o débito e crédito. Existiu o pagamento de alguma coisa, seja o que for. Existiu o pagamento de alguma coisa. Consequentemente, existe o recebimento. Existiu o pagamento, existiu o recebimento, seja do que for, está envolvida a operação de débito e crédito. Então, pessoal, onde que está envolvido o débito e crédito? Em operações de compra e venda, em operação de pagamento ou recebimento. Mas eu comprei a prazo. Se você comprou a prazo, tem débito e crédito. Se você vendeu a prazo, tem débito e crédito. Se você pagou à vista ou a prazo, débito e crédito. Se você recebeu à vista ou a prazo, débito e crédito. Então, as operações de débito e crédito, elas estão às vezes escondidas, que a gente às vezes ouve e às vezes não ouve essa expressão, mas elas estão sempre nas operações de compra e venda e pagamento e recebimento. Sempre. E quem compra tem um débito e um crédito. Quem vende tem um débito e um crédito. Quem paga tem um débito e um crédito. Quem recebe tem um débito e um crédito. Tá? Então, nunca... Mas como isso funciona, professor? Eu vou explicar na sequência aí. Certo. Nunca vai existir uma compra sem uma venda e nunca vai existir um pagamento sem recebimento. Ou o inverso, nunca vai existir uma venda sem uma compra e nunca vai existir um recebimento sem um pagamento. Lembrando que, logo aqui anteriormente, ele diz o seguinte, que todo débito corresponde a um crédito de igual valor e vice-versa. O que significa isso? Sempre que houver um débito, vai existir um crédito do mesmo valor. Toda vez que existir um crédito, vai existir um débito do mesmo valor. Nunca você vai ter uma compra de 10 e uma venda de 20. Nunca vai existir um pagamento de 15 e um recebimento de 10. Se você pagou 15, alguém recebeu 15. Se você comprou por 10, alguém vendeu por 10. Não pode ter diferença nessas operações. Havendo essas operações, compra e venda, pagamento e recebimento, nós temos então o débito e crédito embutido em todas essas operações. O que eu estou falando aqui para vocês, débito e crédito, eu defino isso como linguagem popular. Essas operações que vocês estão vendo aqui, débito e crédito, ela só é falada e ela só é ouvida. Jamais ela é escrita. Nenhuma empresa registra as suas operações pela linguagem popular. De novo, essas expressões que nós estamos vendo aí, que débito é dívida e crédito é uma situação positiva, eu defino, inclusive no meu livro, que linguagem popular é uma linguagem popular. Todas as pessoas falam, não está errado, está correto, porém, as empresas jamais utilizam a linguagem popular para fazer a escrita. O que significa a escrita? A escrituração. O que significa a escrituração? O registro das operações. O registro das operações não é, em hipótese alguma, utilizado a linguagem popular. A linguagem popular somente é utilizado para você falar e para você ouvir. Todas as operações de registro de débito e crédito, de compra e venda, pagamento ou recebimento, as empresas não utilizam a linguagem popular. Professor, então se não utiliza, por que existe? Existe para dar essa confusão, para eu poder explicar isso para vocês. Tá? Não, é brincadeira, não é que existe para dar confusão, não. Mas ela existe e ela causa muita confusão. Então, débito e crédito, do jeito que está colocado aí, é o que todo mundo já sabe, não precisa aprender. Eu só estou dando uma reforçada aqui para vocês, mas não precisa aprender. Isso aqui a pessoa já nasce sabendo que débito é ruim e crédito é bom. É isso, tá? Aí o que eu vou colocar para vocês aqui? Se a gente tivesse trazer aquelas informações para cá, de novo, é uma linguagem popular.
tá? Só estou colocando no patrimônio aqui, conforme vocês conhecem. Débito, ruim, uma situação negativa, e crédito, bom, uma situação positiva. Só estou colocando isso para vocês dentro de um demonstrativo. Muito bem. Essa linguagem que eu defino como linguagem popular, de novo, jamais nós vamos utilizar ela para os nossos exercícios, jamais nós vamos utilizar ela para as nossas atividades. E jamais é o que é utilizado pelas empresas. Ela existe, ela não está errado, mas ela não é utilizada para registro contábil, tá? Ela só é utilizada para fazer essa confusão. É por isso que existe essa confusão, porque existe a linguagem popular, ok? Nós vamos utilizar, então, a linguagem contábil. A linguagem contábil é a que nós vamos utilizar. O que é a linguagem contábil, como vocês estão vendo aqui, ó? A linguagem contábil, ela é formada por débito, que representa o ativo da empresa, e o crédito, que representa o passivo da empresa. Ela é exatamente ao contrário da linguagem popular. Todas as empresas, todas, sem exceção, utilizam para registro das suas operações a linguagem contábil, seja para quem compra, seja para quem vende, seja para quem paga, seja para quem recebe. Todas as empresas utilizam a linguagem contábil, independente do tamanho da empresa, independente da operação que ela realiza. Lembrando que a linguagem contábil é exatamente o quê? O ativo é formado por débito e a situação positiva da empresa, conforme vocês já sabem, que o ativo é formado por bens e direitos. Isso eu já passei para vocês. E o passivo representa a parte negativa da empresa e representa o crédito. Ô, professor, Ativo, oi, situação positiva, um momentinho só. Crédito, situação negativa. Fala. não, desculpa, é que o senhor não falou que débito não é a situação negativa? Na linguagem? Formal. Isso. Linguagem popular. Tá ok? Popular. Na Formal. linguagem contábil, isso, na linguagem formal. Na linguagem contábil, crédito é uma situação negativa. E eu mostro para vocês depois, tá? Na sequência aqui eu vou mostrar para vocês. Então, o que eu peço para vocês? Hoje eu estou fazendo essa comparação entre a linguagem popular ou informal e a linguagem contábil, mas a gente não vai utilizar, em hipótese alguma, após essa aula, a linguagem popular mais. A linguagem popular ela só está existindo aqui para eu poder explicar para vocês essa operação, mas ela não é utilizada em momento algum. Então eu peço para vocês sempre vincularem todas as operações à linguagem contábil. O que é novo para vocês é a linguagem contábil. A linguagem popular, vocês já conhecem, que a gente já nasce sabendo, tá? Então, é só nessa aula que ela vai aparecer a linguagem popular. Posterior a essa aula é só linguagem contábil. Inclusive, esse raciocínio de débito e crédito que eu coloco logo aqui, ele está vinculado na linguagem contábil, tá? Ele só está aparecendo a linguagem popular para vocês para eu poder explicar essa matéria, mas ela não é utilizada em hipótese alguma. Hoje eu vou fazer referência para vocês entenderem por que tem esta expressão de débito e crédito, tá? Mas em momento algum você utiliza a linguagem popular. Nenhuma empresa, nenhuma. Seja o que for, nenhuma empresa utiliza a linguagem popular. E aqui representa as obrigações. Então, ativo, bens e direitos, que você já sabe que é, e passivo representa as obrigações. Beleza? Bom, então vamos lá. A confusão gerada em torno desse entendimento de débito e crédito dá-se em virtude da comparação. Por que existe confusão do débito e crédito? Porque existe comparação. Você começa a comparar a linguagem popular com a linguagem contábil. Começa a comparar a linguagem popular, e como eu defini lá no primeiro slide,
com a linguagem contábil. Ah, professor, mas se não existe, se a linguagem popular ela não é registrada, por que ela existe? Ela existe para poder dar essa ligação desse entendimento de débito e crédito, tá? Ela existe, ela não é errada, ela está correta. Porém, o registro dela não é feito na linguagem popular. Essa é a grande, não é a grande diferença, essa é a grande sacada em relação à linguagem popular e à linguagem contábil. Então vamos lá, agora é o seguinte, ó. Vamos fazer um exemplo. Eu vou perguntando para vocês aí, quem puder responder, vai respondendo para mim. Imaginamos uma empresa, eu sempre dou o exemplo aqui da Casas Bahia para ficar mais fácil, que comercializa eletroeletrônicos, eletrodomésticos. No caso, no nosso exemplo aqui, vai ser televisão, tá? Essa televisão já está registrada no patrimônio da empresa. Então, como é que ela vai aparecer? Vai aparecer dessa seguinte forma. Então, isso aqui, ó, é um patrimônio que vocês já conhecem, que é formado por ativo e formado por passivo. Aqui você já sabe como é que funciona. Aqui o ativo é formado por bens e por direitos. Aqui no caso já está aparecendo bens. E o passivo é formado por obrigações. Beleza? Esse patrimônio aqui refere-se como exemplo, vou colocar aqui, ó, como exemplo, vamos utilizar que esse patrimônio aqui fosse da Casas Bahia. Coloca Casas Bahia aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, nós estamos fazendo a contabilidade da Casas Bahia, que tem o seguinte slogan: dedicação total é você. Tá? Muito bem. O que tem aqui na Casas Bahia, então? Tem um estoque de mercadorias de televisão. Televisão para Casas Bahia, o que é? É um estoque, porque ela faz a revenda desse produto. Vocês concordam? Sim. Sim. Tá. Então não se preocupem com o patrimônio que não está batendo, porque agora o conteúdo é para explicar para vocês esse modelo de débito e crédito, tá? Então, pessoal, mas isso aqui é linguagem popular ou linguagem contábil? Linguagem contábil. Agora não tem linguagem popular aqui na jogada, não. Eu vou ainda falar da linguagem contábil, mas agora não tem a linguagem popular, não. Aqui é só linguagem contábil. Tá? Então, Casas Bahia está utilizando a linguagem contábil. Beleza? Bom, diante disso, ela tem lá, então, seu estoque, uma única televisão que custa R$2.000. Tá? Aí o que vai acontecer? Imagina que nós fôssemos à loja e quiséssemos comprar essa televisão. Casas Bahia vai olhar no seu estoque e falar: beleza, eu tenho uma TV do jeito que você quer. Tá bom. Como é que você pode me dividir isso aí? Bom, eu quero comprar essa televisão sem juros, em 4 parcelas iguais, sem juros. Que a primeira parcela vença daqui 30 dias. Como que a Casas Bahia vai registrar essa operação para eu mostrar no próximo slide? O que vocês acham? Como vocês registrariam isso se fosse nos exercícios anteriores? Seria 500. Que agora ele tem um bem de R$2.000 e que ele tem R$2.000 a pagar de direitos no Não passivo. é a pessoa. Não é a pessoa, é a Casas Bahia. A gente está fazendo a contabilização da Casas Bahia, não a pessoa. Não nós. Nós estamos fazendo a contabilidade da Casas Bahia. Como que a Casas Bahia vai registrar isso? Ela tem televisão para vender. O segundo B foi até a Casas Bahia e foi lá e comprou essa televisão. Como que a Casas Bahia vai registrar essa operação? Eu acho que ela coloca em crédito a pagar o... Não, ela não tem nada para pagar. A Casas Bahia. a receber. Mas ela não vai colocar no crédito. O crédito Ela vai colocar no a débito. pagar. Isso. Como é que ela faz essa operação? Vocês sabem fazer.
2.000 dividido por 4. R$ 500 a parcela. 4 parcelas de R$ 500. Isso. Como é que funciona? Como é que eu faço isso? 2.000 dividido por 4. Não, eu sei que é 2.000 dividido por 4, mas como Tá. é os nomes que vai aparecer no próximo patrimônio? O que ela tem que colocar lá no patrimônio? Ela vendeu a prazo. Se ela vende a prazo, ela adquire o quê? Um direito. Um direito, muito bem. Ó. Então ela vai adquirir um direito de receber o quê? R$ 2.000 do cliente A, que pode ser direito de receber do cliente A, ou então algo escrito aqui, duplicatas a receber a primeira parcela, duplicatas a receber a segunda parcela, duplicatas a receber a terceira parcela, duplicatas a receber a quarta parcela. Ou ela escreve lá direitos, cliente A, nas 4 parcelas, primeira parcela, segunda parcela, terceira parcela e quarta parcela. Ela deixou de ter estoque, vendeu todo o estoque e passou a ter um direito de receber de quem? Do seu cliente A. Até aqui tudo bem, gente? Sim. Eu não estou fazendo nada de diferente do que eu já expliquei para vocês, que vocês já fizeram vários exercícios disso aqui. Bom, então ela passa a ter perante o cliente o quê? Um direito de receber 4 parcelas de R$ 500. Patrimônio, continua a mesma coisa, ativo, passivo, linguagem contábil, e aqui, exemplo da Casas Bahia. Não vou escrever Casas Bahia que vai demorar, só vou escrever assim, Casas Bahia. Então, isso aqui é o registro da venda anterior. Ela tinha R$ 2.000 de estoque para vender, vendeu para o cliente foi lá e comprou, e ela passou a ter perante o cliente o quê? O direito de receber. Ponto final. Tudo bem até aí? Professor, Pois não. duplicatas a pagar seria a mesma coisa? Não, duplicados a pagar entraria aqui, né? Duplicados a pagar. Não, é a receber, duplicatas a Duplicados a receber. receber é a mesma coisa. Duplicados a receber é a mesma coisa. Tá? Poderia Não ser. estaria errado se Não, colocasse. não. Poderia ser duplicados a receber do cliente A, a primeira parcela. Duplicados a receber do cliente A, a segunda parcela. Eu só não coloquei porque ia ficar grande e aí não ia dar para deixar tudo na mesma linha. Foi por isso que eu simplifiquei, coloquei direitos em cima e deixei cliente A e primeira, segunda, terceira e quarta parcela. Só para poder explicar melhor. Tá bom? Entendi. Bom, muito bem. Aí o que nós vamos fazer agora? Passado-se isso aqui de novo, é Casas Bahia, patrimônio, a gente está fazendo a contabilidade da Casas Bahia, não do cliente, tá bom? Muito bem. Aí o que vai acontecer? Passaram-se um mês, o cliente foi lá e pagou a primeira parcela. Como que a Casas Bahia vai registrar? Passou 30 dias da compra, o cliente foi lá e pagou essa parcela aqui, ó. Como que a Casas Bahia vai registrar para mostrar no outro demonstrativo? Ele Entra no caixa, não entra? Entra no caixa, muito bem. E aí o direito não tem mais, concorda? Sim. Sim. Então, ó, vai entrar onde aqui, ó? No caixa. E a primeira parcela ele não tem mais para receber. Tá certo? Todas essas operações que eu estou explicando para vocês, existe um débito e crédito, mas ainda não vou falar disso porque eu quero só explicar a essência por que existe a linguagem popular e por que existe a linguagem contábil, tá? Mas depois nos exemplos eu explico para vocês. Bom, passado mais 30 dias, o cliente foi lá e pagou a segunda parcela. Como é que vai ficar no outro demonstrativo? Vai entrar no caixa também. Isso, vai entrar no caixa também. Então, o cliente vai lá e paga a outra parcela, o caixa que tinha 500 passa para ficar com 1.000, e o cliente passa com a segunda parcela, eu não tenho mais para receber. Se eu já recebi, entrou no meu caixa. Tá certo? Muito bem. Aí, o que vai acontecer para eu explicar para vocês o débito e crédito aí agora? Agora, vamos supor que o cliente, por algum motivo, talvez por esquecimento entre aspas,
não tenha efetuado o pagamento da terceira parcela. E aí ele foi lá e pagou, posterior à segunda parcela, em vez de ele pagar a terceira, ele pulou a terceira e pagou a quarta parcela. O que vocês acham que vai acontecer no outro demonstrativo se ele pagou a quarta parcela e não a terceira? Como que a Casas Bahia vai registrar isso no seu patrimônio? Me ajudem. Pera, professor. Repete, por favor. Ó, nós tínhamos essa situação, tá certo? Pagou a primeira, a gente foi lá e colocou no caixa, né? Agora, passou 30 dias, ele pagou a segunda. A gente tira do contas a receber, né? A gente tira daqui, no próximo demonstrativo, e coloca para o caixa, que é exatamente isso aqui, ó. Ele foi lá, pagou a segunda, a gente foi lá e colocou no caixa. Muito bem. Agora, o cliente, por algum motivo, passou mais 30 dias e ele pulou a terceira parcela. E ele foi lá e pagou a quarta parcela. Qual que é o procedimento que a Casas Bahia vai fazer para colocar essa operação aí no demonstrativo? Eu acho que eles contabilizam a terceira Não, e a terceira quarta fica parcela. pendente? Não. Ele pagou a quarta parcela, ele não pagou a terceira. A terceira está pendente. Como é que fica o próximo Então entra a demonstrativo? quarta. E a terceira fica pendente. Isso, mas vai entrar como? Na quarta? No caixa. No caixa, muito bem, ó. Entrou mais R$ 500 no caixa. Aqui nós temos, a gente consegue visualizar porque tem pouquinho, mas é só para exemplificar, né? Então a gente sabe que nesse 1.500 tem a primeira, a segunda e a quarta. O que ficou faltando? Ficou pendente a terceira parcela, ok? É verdade que isso vai ter juros, vai ter essas coisas, mas aqui é para a gente não importa esse tipo de coisa, porque não é isso que eu estou explicando para vocês. Eu estou explicando para vocês somente a operação de débito e crédito, então não importa para nós juros nesse momento, tá ok? Então, até aqui, nada de novidade, vocês concordam? Nós tiramos do que nós tínhamos para receber e colocamos naquilo que a gente recebeu, colocou no caixa. Colocamos no caixa da Casas Bahia, que efetuou a venda lá 90 dias atrás, ok? Então aqui diz assim, ó, no patrimônio ficou claramente demonstrado que existe um valor a receber, que é esse valor aqui, ó, referente à penúltima parcela do cliente A. Todos os valores pagos a empresa recebeu e, sem considerar outros fatos ocorridos, registrou o recebimento no caixa. Muito bem. Então, o que é outros fatos ocorridos? Não teve crédito, não teve nada. Só teve a operação de recebimento e colocar no caixa. Recebimento, colocar no caixa. Recebimento, colocar no caixa. Essa é a operação que foi feita, porque não interessa outros fatores nesse momento. Muito bem. O que vocês acham que vai acontecer? Pois não. Desculpa. Mas qual é o problema de pagar a quarta e não pagar a terceira? Não. Sendo que eles têm o mesmo valor. Então, mas é que eu quero demonstrar para vocês por que existe a expressão débito e crédito. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Eu não posso dar baixa. Se eu fui lá e paguei a quarta, eu tenho que dar baixa da quarta. Porque se eu der baixa da terceira, eu vou falar para o cliente que ele está devendo a quarta. E ele vai falar, não, mas a quarta eu paguei. Então eu não posso fazer isso. Eu tenho que deixar, se o senhor veio pagar a quarta, então eu vou receber a quarta. Só que o senhor sabe que o senhor está devendo a terceira. Entendeu? Eu não posso misturar uma com a outra, embora os valores são iguais. Porque senão eu, como empresa, perco totalmente o controle. Eu não tenho um cliente. Aqui eu estou explicando para vocês com um cliente. Eu tenho milhares de clientes. Então não dá para fazer dessa forma. Entendeu? A empresa tem separado pessoa por pessoa, ou por nome, ou por CPF, ou por código, para saber, somente Casas Bahia, que trabalha com vários valores de recebimento, várias parcelas de várias pessoas, ela não pode dar baixa da quarta parcela como se fosse a terceira. Ela não pode fazer isso. Ela tem que deixar registrado, ó, o senhor está devendo a terceira parcela. Não, mas eu quero pagar a quarta. Ele vai pagar a quarta. Aqui no nosso exemplo ele está pagando a quarta e está deixando a terceira parcela em aberto. Mas se fosse numa operação normal de trabalho, ela não pode fazer isso, porque senão ela perde totalmente o controle. O cliente vai falar, eu paguei a quarta, está escrito aqui, ó, estou pagando a quarta.
Como é que você vai dar baixa na terceira? Não, é porque está em aberto. Não, eu paguei a quarta. E aí fica aquela confusão. Então, para evitar isso, as empresas fazem o procedimento correto. Cobra a quarta, mesmo que seja o mesmo valor, e deixa a terceira pendente. Tudo bem aqui, então? Até aqui? Sim. Tá. O que vocês acham que vai acontecer agora para a empresa poder receber esse... O que a empresa tem que fazer para poder receber essa terceira parcela? Qual que é a primeira atitude que a empresa tem que fazer para receber essa terceira parcela? Ué, o cara ainda não teria que pagar a terceira parcela? Sim. Qual que é o procedimento da Então, Casa acho Bahia? que ela tem que comunicar e tentar arrumar algum jeito de negociar, né? Isso aí, muito bem. Ela vai cobrar. Tá certinho. A Milena que tá falando? É. É que eu não tô vendo porque tá aberto aqui, aí não consigo saber quem é que tá falando. Bom, então é exatamente isso, Milena. A empresa vai fazer o quê? Vai mandar uma cartinha de cobrança dizendo o seguinte, ó, com a seguinte redação, ó. Constatamos em nossos registros, isso a Casas Bahia mandando para o cliente, tá? Que Vossa Senhoria encontra-se em débito. Ok? Então a Casas Bahia está mandando uma carta de cobrança para o cliente com a seguinte redação: constatamos em nossos registros que Vossa Senhoria encontra-se em débito. Esse aqui é o exemplo que nós estamos usando desde o início da Casas Bahia. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é uma carta de cobrança. Como é que o cliente vai ficar sabendo que ele está devendo? Eu tenho que comunicar a ele. Pode ser por escrito, pode ser por telefone, pode ser por qualquer meio. Tá? Nesse caso, para ficar registrado e mostrar para vocês por que existe essa confusão de débito e crédito, eu coloquei essa parte escrita. Bom, então a Casas Bahia está fazendo uma carta de cobrança comunicando o cliente sobre o débito. Então, ó, como a terceira parcela encontra-se em aberto, a empresa deverá providenciar a cobrança, emitindo ao cliente um aviso de cobrança. Tá? Muito bem. O que vocês acham que o cliente, ao receber esta informação, o que o cliente vai entender? Entender que ele está devendo. Ele tem que Muito pagar. bem. Muito bem. Tá? Ele vai entender que ele está devendo. Agora, como que a Casas Bahia tem plena certeza, absoluta certeza, que o cliente encontra-se em débito? Como que ela tem essa informação para colocar isso na cartinha? Ela teve que registrar. Quando ele falou que ele ia pagar em 4 vezes, ela colocou nos direitos dela que ela ia ter em 4 meses o recebimento dessas parcelas. Isso, faltou uma palavrinha só para você matar essa resposta. Ela registrou as 4 parcelas que ela tinha para receber. Perfeito, até aí está corretíssimo. Falta uma palavra. Como que a Casas Bahia tem certeza absoluta que o cliente encontra-se em débito? Essa é a minha pergunta. Que ela cobrou o cliente? Cobrou o cliente, perfeito. Mas falta uma parte aí. Como que ela tem certeza? Como que ela manda essa informação? Por que ela manda essa informação de débito na cartinha do cliente? É isso que eu quero saber. Porque se a televisão custou R$2.000 e ela tem certeza que ela recebeu 1.500 e a última parcela são R$500, então faltam R$500, falta uma parcela. Ah, tá, mas é porque aqui a gente está com um exercício só, né? Perfeito. Mas por que ela tem certeza? O que eu quero dizer assim, como que ela tem certeza
da utilização da expressão débito. É isso que eu quero dizer para vocês. Como é que ela tem certeza absoluta que o cliente encontra-se em débito? É essa a minha pergunta. Porque ela registrou no caixa? Quase. Porque ele tem uma dívida a pagar? Não. Como que ela tem certeza que o cliente encontra-se em débito? Onde que ela vê essa informação? É porque ela registrou no caixa sem considerar nenhum fator externo? Não. Tipo juros? Porque é um bem que ela tem a receber. E é um dever da outra pessoa a pagar. Sim, mas o que eu quero que vocês respondam está nesse slide aqui. Tá tudo certo que vocês falaram. Por que ela usa, vamos melhorar então a pergunta, por que ela usa a expressão débito na cartinha do cliente? Por que ela usa essa expressão débito? Ela usa essa expressão débito porque no patrimônio da Casas Bahia, este valor de R$500 está registrado aonde? No débito. Tá vendo aqui, ó? Então, quando ela manda essa cartinha para o cliente, ela está informando para o cliente que encontra-se em débito porque este valor está registrado em seu ativo no débito. O cliente, quando recebe esta informação, o que ele associa? Estou devendo. Pergunta, para a gente poder continuar. Casas Bahia, analisando pela linguagem popular ou contábil? Contábil. Cliente, analisando pela linguagem popular ou contábil? Popular. Então, quando ela coloca essa expressãozinha débito aqui na cartinha, é porque ela está analisando pela linguagem contábil, porque é como está registrado na sua contabilidade. Ok? E o cliente, como não conhece contabilidade, mesmo se ele conhecesse, ele pega esta palavra débito e analisa pela linguagem popular. Por isso que dá essa confusão, porque um é linguagem contábil e o outro é linguagem popular. Para um é bom, que é a Casas Bahia, e para outro é ruim, que é o cliente. Essa é a maior confusão. Oi? Não seria uma interpretação certa? Porque ela está devendo, a pessoa realmente está devendo. Sim, está correto. Mas o problema é que existe a confusão por causa disso, porque todo mundo acha que só existe a linguagem popular, mas na verdade existe a linguagem popular e a linguagem contábil. Só que as empresas registram pela linguagem contábil e as pessoas entendem pela linguagem popular. Os dois estão corretos. Só que um tem a visão de recebimento e outro tem a visão de pagamento. Dá a impressão que quem vai receber é crédito, mas o crédito na linguagem popular ele representa obrigação. Então é exatamente isso que eu não quero que vocês cometam. Vocês têm sempre que analisar pelo lado da empresa. Vocês têm que sempre analisar pela linguagem contábil. Nunca analisar pela linguagem de quem paga, porque de quem paga sempre vai utilizar a linguagem popular. Essa é a grande diferença. Então eu vou continuar aqui, ó. Vou fazer um com crédito agora, tá? Essa aqui é uma outra situação de uma cartinha de débito, de carta de cobrança. Agora eu vou fazer aqui, ó. Ah, não, aqui é só continuando. Vou fazer uma situação de crédito, para vocês entenderem o mesmo entendimento. Agora imagine a seguinte situação. Ó. Um banco lhe envia uma carta solicitando o seu comparecimento a uma agência com a seguinte redação. O banco. Agora vamos passar para o banco. Saímos da Casas Bahia, vamos passar para o banco. Tá bom? Favor comparecer em nossa agência devido a um crédito que será efetuado em sua conta referente ao empréstimo solicitado. Você, como cliente, o que vai associar? Dinheiro. Opa! Você vai ganhar dinheiro. Vai colocar dinheiro na minha conta. Não é isso? É. Tá certíssimo. Porque ele está considerando linguagem popular. Isso, exatamente. E o banco? Como é que ele vai registrar essa operação? Como uma obrigação. Exatamente, isso mesmo, olha lá. Ó. Quer ver? O banco, até que ele pague o cliente, este valor
que ele mandou lá na cartinha de cobrança, na cartinha para o cliente, representa o que para o banco? Está escrito aqui, não precisa. O que representa para o banco? Até que ele pague o cliente. Uma obrigação. Uma obrigação. De novo, ó. Um banco manda uma carta para você. Gustavo, por favor, comparecer em nossa agência referente a um crédito que haverá na sua conta. Você, como cliente, você vai falar, opa, tenho dinheiro na minha conta. Mas, professor, realmente acontece deles virem a dar dinheiro para alguém? Se você pedir um empréstimo, ele vai colocar o dinheiro, ele vai ter que registrar essa operação. Até que ele te pague, ó, utilizamos essa expressão, pois ele, cliente, está analisando a mensagem na linguagem popular. O cliente na linguagem popular. Logo, a expressão utilizada pela carta enviada, que é essa cartinha aqui, ó, crédito. Tá? Aí, o crédito é usado dessa forma porque, como demonstrado na figura 10, este valor encontra-se no passivo que representa uma obrigação da empresa banco para com o cliente, motivo pelo qual se utiliza essa expressão. Então, até que o banco pague este valor para o cliente, é uma obrigação de quem? Do banco. Obrigação do banco. Obrigação de empréstimos a pagar. Aí o Gustavo apareceu no banco. Qual a operação que o banco vai fazer? Ele vai continuar tendo obrigação a pagar ou não? Não. Se eu pagar... Não é se você pagar. Não, peraí. Não é se você pagar. Eu disse o seguinte. O banco te manda a carta que você vai ter um crédito na sua conta. Nós estamos fazendo a contabilidade do banco agora. Não é do cliente. Por isso que é isso que eu estou tentando passar para vocês. É sempre olhando do lado da empresa, nunca do lado de quem não do seu lado, tá? Porque senão vocês vão fazer o exercício totalmente errado. Então, do lado do banco, o banco mandou a carta para o cliente falou, bom, beleza, dinheiro na minha conta, ótimo. Sendo assim, o que representa esse empréstimo para o banco? É um ativo ou é um passivo? É um passivo, porque até que o banco pague o cliente, é uma obrigação do banco. A partir do momento que eu fui até o banco e falar, tá, e meu dinheiro? Qual é a operação que o banco vai fazer? Depois que o banco colocou dinheiro na minha conta. É um direito, não é? Isso. Aí a obrigação passa para quem? Pro cliente. Pro cliente. Exatamente, isso mesmo. Vocês viram como é que vai mudando? A partir do momento que o banco não deu o dinheiro para mim ainda, a obrigação é do banco. A partir do momento que o banco colocou o dinheiro na minha conta, ele passa a ter perante a mim o quê? Um direito. E o cliente passa a ser uma obrigação. Essa é a grande confusão dessa matéria, tá? Se precisar, eu volto aí numa outra aula e dou uma repassada geral. Eu não sei quantas pessoas tem aí presentes na aula de hoje, ou ouviu o que eu estou falando, tem 25, né? Então ainda tem bastante gente que está fora, que aí talvez tenha dificuldade para montar os exercícios, porque não ouviu o que eu falei e expliquei aí, né? Porém, a aula está ficando gravada, então poderá retomar isso na hora que achar melhor, tá? Bom, vamos continuar aqui. Acho que agora eu vou começar a fazer alguns exemplos para vocês verem a utilização do débito e crédito, tá? Então é o seguinte, para a gente poder fazer essas operações, nós temos que fazer a escrituração. A escrituração nada mais é que um registro de todos os fatos administrativos que ocorrem na empresa, que é aquilo que nós fizemos no início das aulas, né? Quando vocês tiravam do caixa, colocava no fornecedor, tirava do fornecedor, tirava do banco, todas aquelas operações que vocês fizeram com aqueles demonstrativos, nada mais é que uma escrituração. E toda essa escrituração
ela tem um relacionamento de débito e crédito. Esse relacionamento de débito e crédito chama a escrituração. É que nós começamos pelos números e agora que eu estou explicando para vocês a escrituração. Essa escrituração é feita através de lançamento contábil. O que é o lançamento contábil? Vai ter um débito, sempre vai existir débito e sempre vai existir crédito. E para nós fazermos esta operação de lançamento contábil, a escrituração, nós temos que obedecer esses elementos essenciais aqui, que é o local e data, no nosso caso é São Paulo e a data, o débito, que é a conta devedora, o crédito, que é conta credora, que é o crédito, o histórico, o que é o histórico? Eu só vou pedir isso no primeiro exercício de vocês, depois eu não vou pedir mais. O histórico é para descrever qual é a operação que está sendo realizada, se é uma compra, se é uma venda, se é um pagamento, se é um recebimento, se é um depósito, enfim, e o valor da operação. Então, temos que obedecer esses 5 elementos para nós fazermos o lançamento contábil, que nada mais é que o débito e o crédito. Não necessariamente um débito e um crédito. Pode haver mais de um débito, pode haver um crédito, pode haver mais créditos e um débito, enfim, nós vamos ver aqui 3 operações de débito e crédito. Se eu fizer toda a operação... esse último é tipo uma nota fiscal? Qual? Esse? É. Na verdade tem todas as operações de uma nota fiscal, né? Se bem que na nota fiscal tem mais operações do que isso. Mas esse é de fato o registro mesmo do que está acontecendo. O local onde que a empresa está situada, geralmente é São Paulo, mas se fosse no Mogi das Cruzes, Guarulhos, Atibaia, qualquer cidade, então seria o local, a data da ocorrência do fato, o débito e o crédito, o histórico para escrever de fato, houve uma venda referente a isso, isso e isso, conforme nota fiscal número tal, e o valor da operação. É isso, tá? Então, na nota fiscal pode ter todas essas informações e tem muito mais outras coisas que não estão sendo abordadas aqui. Muito bem. Então, o que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver 4 tipos de formas de lançamento. Eu nem lembro se tem um exemplo da 4ª fórmula aqui. Se não tiver, eu faço com você. Não tem problema. Oi. Desculpa, pode voltar só um slide que eu estava copiando um negócio. Ei. Obrigado. Já, rapidinho. Então, existem 4 fórmulas de lançamento. Um débito e um crédito, um débito e vários créditos, vários débitos e apenas um crédito, e vários débitos e vários créditos. Então, nós vamos ver uma por uma aqui. Pode passar? Espera aí um pouquinho. Pode. Obrigado. Bom, então existe aqui, ó. Existem 4 fórmulas de lançamento para fazer toda essa operação. E é aqui que a gente vai aplicar aquilo que eu pedi para vocês decorarem, tá? Então a gente vai usar um débito e um crédito, um débito e 2 ou mais créditos, 2 ou mais débitos e um crédito, e essa aqui é a que não é utilizada, 2 ou mais débitos e 2 ou mais créditos. Eu não sei se eu tenho um exemplo aqui, mas se eu não tiver, eu faço com vocês, não tem problema nenhum, tá? Então vamos lá. Primeira forma de lançamento, que é a mais utilizada de todas. Lembrando sempre que o valor do débito, eu expliquei aqui logo no início, quando um compra, o outro vende. Então, se eu comprei por 10, alguém me vendeu por 10. Se eu paguei 20, alguém recebeu 20. Tá? Então, todas as vezes, não pode ter um débito de 10 e um crédito de 5. Os valores têm que ser iguais, até para ratificar a teoria que diz que todo débito corresponde a um crédito de igual valor e vice-versa. Ok? Então, a operação que nós vamos fazer aqui vai ter, então, um débito e um crédito de igual valor.
Aqui eu vou fazer umas perguntas para vocês e é assim que a gente vai. E aí eu vou escrevendo aqui, porque se eu tivesse presencial, eu estaria fazendo na lousa, tá? Então eu vou deixar o raciocínio aqui, de acordo com o que eu for perguntando para vocês entenderem o que significa o que eu estarei perguntando. Nos exercícios precisa fazer o raciocínio que eu vou. Não precisa. Eu só vou colocar para vocês acompanharem como que eu vou sempre estar perguntando para vocês. Então, ó, vamos fazer um exemplo de um débito e um crédito. Compra de veículos à vista. Então, ó, qual que é o importante desse lançamento? O que é compra? O que nós estamos comprando? Nós estamos comprando veículos e de que forma? Tá? O resto, neste caso aqui, o que nos interessa somente é o 15.800, que é o valor, e a data, que é 26/4/2000x, ou 200x, aí como quiser a leitura, tá? Muito bem. Aí, nós vamos precisar fazer um débito e um crédito, tá? O que vocês acham que a empresa, sempre se colocando na posição da empresa, sempre analisando pela linguagem contábil? A linguagem popular ficou para trás, tá? A empresa que você está comprando é que está registrando essa operação. O que vocês acham que nós vamos colocar no débito? O que nós vamos colocar no crédito? Nós temos que registrar essa operação. O que é comprar? Direito. Não. Não, peraí, mas é... Ah, não, é a empresa que comprou, então é uma obrigação, tá? Não é obrigação também. O que significa comprar? Comprar significa... É bens. Comprar significa adquirir... Ah, tá. Adquirir alguma coisa. Nossa Senhora, que coisa horrível. Comprar significa... Vou ver se eu consigo escrever aqui. Comprar significa adquirir... Letra de mão não dá para escrever, não. Adquirir alguma coisa. Que alguma coisa é essa que nós estamos adquirindo? Então, de novo. Comprar significa... Veículos. Isso, muito bem. Adquirir alguma coisa. Que alguma coisa é essa que nós estamos adquirindo? Veículos. Muito bem. Veículos. Isso aqui é mais importante para tudo, para nós aqui. Vou até mudar a caneta aqui. Então, nós estamos adquirindo veículos. Aí eu pergunto para vocês. Veículos é considerado... É assim que a gente vai tratar para fazer os exercícios, tá? Veículos é considerado para a empresa o quê? Um bem, um direito ou uma obrigação? Um bem. Um bem. Tipo... Veículos é considerado um bem. Então, né? Eu falei que... Comprar significa adquirir alguma coisa. Que alguma coisa é essa? Veículos. Veículos é considerado o que para a empresa? Um bem. Está correto. Então, só para fazer o primeiro item ali, ó, que é São Paulo, 26 de abril de 200x, tá? Então é o local, a data, local e data, que é o primeiro elemento lá, conforme nós colocamos aqui. Primeiro elemento, ó, local e data, tá? Agora vai aparecer o débito e vai aparecer o crédito, depois o histórico e depois o valor, tá? Ou o valor, depois o histórico, enfim. Então, beleza. Até aqui está correto. Aí a minha pergunta é, o bem é considerado o quê? Um ativo ou um passivo? Um ativo. Ativo. Tá bom, peraí, deixa eu apagar aqui para a gente fazer direitinho.
do jeito que vai ser o raciocínio para as próximas. Se vocês seguirem isso aqui para fazer o exercício, vocês não vão errar nenhum, tá? Nenhum vocês erram, tá? Então, ó, o bem, que é o mesmo dali, só estou recopiando aqui para aproveitar o espaço. O bem é considerado o que para a empresa? Um ativo ou um passivo? Um ativo. Ativo. Vou escrever aqui ativo. Bem aqui é considerado um ativo. O que está acontecendo na hora que nós estamos comprando um veículo que é considerado um bem que fica no ativo? O que está acontecendo com o meu ativo? Meu ativo, que eu digo, meu ativo empresa, tá? O meu ativo empresa. O que está acontecendo? Está aumentando ou está diminuindo? Na hora que eu estou comprando o veículo. Você quer dizer, tipo, quanto se a empresa está tendo lucro ou não? Não tem nada a ver com lucro. Não tem nada a ver com lucro. Nós estamos registrando uma operação de compra de veículos à vista. Só que estamos fazendo por partes. A empresa está comprando. Comprando o quê? Veículos. Ok? Esse veículo representa o que para a empresa? Um bem. Esse bem, ele fica onde? No ativo. O que está acontecendo na hora que a empresa está comprando o bem? O que está acontecendo com o ativo da empresa? Vai sair o dinheiro. Vai aumentar. Não, peraí. Primeiro, uma coisa de cada vez. Esse bem que ela está recebendo, qual que é? Veículos. Esquece a outra parte. A outra parte é o pagamento, que é à vista. A gente já vai fazer já já. Então, primeiro ela está adquirindo um bem. Que bem que ela está adquirindo? O veículo. Na hora que ela compra o veículo, o que acontece com o ativo da empresa? Aumenta ou diminui? Aumenta. 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 Aí, o que eu quero fazer essa associação com vocês? Alguém sabe lá, quando eu passei o raciocínio de débito e crédito, o que acontece quando o ativo aumenta? O que eu tenho que fazer? Se eu tenho que debitar ou se eu tenho que creditar? Por isso que eu pedi para vocês decorarem isso aqui, ó. Você tem que debitar? Ó, quando eu pedi para vocês decorarem isso aqui, é justamente para vocês usarem agora, ó. Ativo, quando aumenta, debita. Então vamos lá. É por isso que eu pedi para vocês decorarem, tá? Então, ó, a empresa está comprando. Comprando significa adquirir alguma coisa. Que alguma coisa é essa? Veículos. O veículos para a empresa que ela está comprando considera-se um bem. Esse bem fica onde? No ativo. O que está acontecendo com o ativo, veículos, bem da empresa? Está aumentando. O que diz o raciocínio de débito e crédito? Que ativo, quando aumenta, debita. Então, a próxima ali, o meu nomezinho no débito vai ser o quê? Meu nome no débito vai ser o quê? Veículos. De quanto? 15.800. Agora, eu vou fazer a parte do pagamento. Como que essa empresa comprou esse carro? Comprou? À vista. À vista. Quando ela compra à vista, ela mexe com o quê? Com dinheiro. Concorda? Sim. Mexendo com o dinheiro para a empresa chama Caixa. caixa. O caixa para a empresa é considerado o quê? Um bem, um direito ou uma obrigação? Um bem. Bem. Esse bem, caixa, fica aonde no patrimônio da empresa? Fica no ativo ou no passivo? No Ativo. Ativo. O que está acontecendo com o ativo? O que está acontecendo com o ativo, bem, Diminuindo. caixa? Isso, está diminuindo. Ativo, quando diminui, o que eu faço? Acredita. É isso. É assim que a gente vai fazer todos os exercícios. Sempre pensando do lado da empresa, sempre pensando do lado do raciocínio do linguagem contábil. Então, ó, retomando, ó.
Quando a empresa compra, ela está adquirindo alguma coisa. Que é alguma coisa que ela está comprando? Veículos. Veículos é considerado o que para a empresa? Bem, direito ou obrigação? Bem. Se é um bem, só pode ser um ativo. Se ela está comprando este bem, o meu ativo está aumentando. Se meu ativo está aumentando, eu faço um débito. Por um outro lado, eu estou comprando este veículo à vista. Se eu estou comprando à vista, está saindo, estou mexendo com dinheiro. O dinheiro representa o caixa. O caixa fica dentro do bem. O bem fica dentro do ativo. O que está acontecendo com o meu ativo, bem, caixa, na hora que eu estou pagando à vista? Eu estou diminuindo o meu ativo, dinheiro, caixa. Ativo, quando diminui, crédito. Por isso que é aqui, ó, débito e crédito. Viu como é fácil? Vamos fazer outra. Segunda fórmula agora. Vocês vão fazer sozinho. Compra de um veículo com nota fiscal 11, isso é só para encher linguiça, do fornecedor tal no valor de 25 mil, sendo 10 mil à vista e o restante a prazo. Então nós vamos colocar lá, São Paulo, 26 de abril de 2000 e X. O que eu vou colocar no débito? O veículo. O veículo. Bem, certinho, 25 mil. O que eu vou colocar no crédito? Agora é o seguinte, são dois créditos. Eu tenho a parte à vista e a parte a prazo. O à vista me representa 2.500. E o a prazo representa a diferença. 22.500. E agora? Lembrando que se eu somar 22.500 mais 2.500, vai dar os mesmos 25 mil. O que vai ser meu crédito agora? Professor, quando você fazia algo à vista... Ah, não, esquece, foi mal. Tô confundindo. Esquece. Vocês mataram na primeira, hein? Débito, veículos. Show. Comprei, adquirir alguma coisa, o mesmo raciocínio do anterior, ó. Comprei, adquirir alguma coisa, veículos, bem, o bem fica no ativo. Se eu estou comprando, eu estou aumentando o ativo, veículos. Aumenta, ativo aumenta, debita. Muito bem. E agora, como é que eu faço o pagamento? Eu vou pagar de duas formas, à vista e a prazo. Se é a prazo, você está ganhando uma obrigação, não é? Isso, muito bem. Exatamente. Então aqui é o quê? Uma parte vai ser à vista, que é os 2.500 no caixa, e uma parte vai ser a prazo, 22 mil no fornecedor. Que a parte do caixa... Pode ser eu vou explicar os dois. O fornecedor pode ser um duplicados a pagar, um títulos a pagar, ou mesmo utilizar essa expressãozinha que está aparecendo aqui, fornecedor, é alguma coisa para representar a obrigação, tá? Porém, aqui, o entendimento lá no raciocínio de débito e crédito é um pouquinho diferente, mas vamos fazer, então, de forma mais simplificada, sem eu precisar ficar escrevendo muito. Então, vamos lá. Compra de um veículo, a empresa está adquirindo alguma coisa. Que alguma coisa é essa? Veículo. Veículo é considerado um bem. Esse bem fica onde? No ativo. O que está acontecendo com o meu ativo? Está aumentando. Isso. Ativo, quando aumenta, debita. Por isso que é importante aquele raciocínio lá, tá? Muito bem. Aqui, o caixa. O caixa é porque nós estamos pagando uma parte à vista, tá certo? Se eu estou mexendo com o caixa é considerado o que para a empresa? Dinheiro. Dinheiro, que é um bem. É um bem. Bem. Esse bem fica onde? No ativo. Ativo. Caixa, bem fica no ativo. O que está acontecendo com o meu caixa ativo nesse momento? Diminui. Está diminuindo, perfeito. Ativo, quando diminui? Acredita, muito bem. Aí agora, esse aqui é diferente, por isso que eu resolvi fazer dessa forma de novo, tá? Se eu estou comprando um veículo e pagando a prazo, eu estou adquirindo uma obrigação.
A obrigação fica onde? No passivo. Passivo. Muito bem. O que está acontecendo com o meu passivo? Ele está aumentando. Aumentando, ótimo. Passivo, quando aumenta... Acredita. Isso, exatamente. E o de baixo é só para explicar. É praticamente cópia do enunciado, tá? Perfeito, é isso aí. Facinho? Uhum. Então vocês vão... Depois a gente vai terminar ainda de fazer esses exercícios, tá? E aí eu vou repassar. Pode ser que na aula... É amanhã que a gente tem aula de novo? Não lembro. Deixa eu ver aqui. Nomear. Programação de aula. Vamos ver aqui. CEPOC... Não, né? É na quinta-feira. Deixa eu ver. Quinta-feira. Nós temos... CEPOC segundo B. Exatamente. Aí eu vou dar uma reafirmada nessas coisas aí. Continuar no que está faltando, tá? E dar uma reafirmada aí no que eu já passei para vocês, para depois, na semana que vem, pedir exercício. Fechou? Vou parar aqui. Tá bom. Beleza, professor. Ô, professor. Oi. Por que no histórico o pagamento está 50% à vista? Tá errado. Tem que arrumar. Ah, tá bom. 10% e 90%. Não é 50% não. Você tem razão. Ah, tá. Tá bom? Tá errado. Tá bom. Obrigada. É isso. Eu vou disponibilizar esse material para vocês e depois eu continuo na próxima aula com o restante, né? A terceira e a quarta fórmula. Já faço a correção disso aqui também. E aí na quinta-feira eu reafirmo um pouquinho sobre esse assunto, porque eu sei que é um pouco mais indigesto. Tá bom? E aí depois a gente se cruza então em CFE mais tarde, é isso? Primeiro é depois do almoço. Sim. Tá, depois do almoço então a gente se fala aí com o CFE. Ah, tá passando rapidinho. Beleza? Beleza, professor, obrigado. Beleza. Então, falou, gente. Obrigado. Falou, Obrigado, professor. Obrigado pela aula.